Eita Jesus! Eu considero tudo como ter, pelo conhecimento de Cristo. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Paulo entendia que essa comunhão exigia dele um sacrifício, um preço a ser pago para viver uma vida de discipulado cristão. Eu não falo o preço de salvação, mas eu falo o preço da renúncia, o preço do discipulado. Aleluia! É preciso renunciar. E Paulo fez isso. Renunciou. O problema, irmãos, é que muitos de nós não queremos renunciar. Esse é o problema. Não queremos sacrificar. Nós não queremos perder. Não queremos abrir mão. E principalmente quando agora escutamos esse falso evangelho da prosperidade, onde nós nos tornamos o centro. É o meu carro, é a minha casa, é a minha empresa, é o meu Deus. O nosso passou a ser meu. É o ego, é o envaidecimento do ego, é o homem no centro. E nessa pregação desse falso evangelho, Deus passa a ser o nosso zero. Diga misericórdia. É verdade. Exija de Deus a pregação. Mas Paulo renunciou. O problema é que muitas vezes em nossas decisões nós decidimos o que é mais cômodo para nós, por aquilo que se encaixa na minha agenda. Isso tem que se encaixar na minha agenda, no meu plano egoísta de vida. Eu sou um cristão fervoroso apenas no domingo, mas os outros 6 dias da semana quero viver com domingo. E o comodismo, essa comodidade, é uma doença espiritual que tem atingido muitos cristãos. Aí você diz, quais os sintomas dessa comodidade? Quais os sintomas dessa doença, pastor? Os sintomas são visíveis a partir das atitudes, ou das não atitudes, das nossas atitudes e decisões, que esse comodismo se revela. No final, muitos decidem o seguinte: primeiro eu, depois, se der, você, Jesus. Meus irmãos, isso é uma maldição. Isso é uma desgraça. Isso contraria tudo que Jesus ensinou. Isso contraria o próprio chamado para seguir. Seu chamado é: negue-se, venda tudo que tem, carrega a cruz. Essas palavras de Jesus para o mundo da sua época era como se fosse uma faca no meio. Porque o mundo romano, com a cabeça grega, o homem estava no centro. Para Jesus, irmãos, é tudo ou nada. Deus não quer as nossas sobras. É um desafio.
Eu lamento me informar isso, porque eu vi outra mensagem aqui. Mas Deus não quer as provas das nossas vidas, meus irmãos. Deus não quer, se eu se salvar, de novo. Deus quer a primazia. Deus quer ser o primeiro. Meias medidas, meias atitudes não adianta. Porque nós não podemos viver uma vida pela metade. O Senhor Jesus disse que nós não podemos agradar a dois senhores. Não podemos agradar a nós mesmos e agradar a Deus ao mesmo tempo. Porque muitas vezes o outro Senhor não é o diabo, é nós mesmos. Somos nós. Nós somos senhores de si. Essa busca do homem se encontrar. O que é o homem? É a grande interrogação da filosofia. Meus irmãos, não podemos viver a vida cristã pela metade. Nós não podemos estar divididos entre dois pensamentos. Para Deus é tudo ou nada. Se queremos viver uma vida de conveniências pessoais, pagaremos um preço muito alto. Sofreremos um dano. Se não nos arrependermos e não sacrificarmos tudo no altar de Deus, morreremos. E qual foi a decisão de Paulo ante esse desafio? E olha, irmãos, que Paulo aqui estava preso, estava em cadeia, o seu futuro era incerto. Mas Paulo decidiu em seu coração considerar tudo como refúgio, a fim de ganhar o prêmio da sua comunhão com Cristo. Aleluia. A palavra refúgio no grego é um termo vulgar. Significa excrementos humanos. Não preciso dizer o que é, né? Excrementos humanos. O resto de alimentos destinados à lata do lixo. Em algumas traduções mais modernas, das vossas Bíblias aí, o termo esterco, o estrume. Foi isso que Paulo considerou como refúgio. Deu pesado, não foi? Paulo considerou todos os privilégios cerimoniais da sua vida religiosa, do seu passado, como algo a ser jogado na lata do lixo. Paulo nos ensina a desprender de tudo aquilo que atrapalha o nosso conhecimento com Cristo, o nosso relacionamento com Ele. Ou jogamos fora essas coisas, irmãos, ou estaremos englobados. Lança fora, dá descarga. Aleluia. Em sua mente, seus bens se tornaram em dívidas, a tal ponto de considerar como refúgio. Aí você me pergunta, por que isso, pastor? Por que Paulo tomou essa decisão? Porque estes elementos não poderiam produzir o que ele esperava deles. Essas coisas não poderiam produzir em Paulo aquilo que ele necessitava, aquilo que ele ansiava para a sua alma. Esses elementos não poderiam produzir justiça, poder, constância. Essas coisas não poderiam produzir em Paulo a vida eterna. Então, se não me faz crescer, não me faz sentir a presença de Deus, não me faz viver em comunhão com o Senhor, fora.
Aí Paulo abre mão de todos os seus tesouros religiosos pelo tesouro do conhecimento profundo e íntimo com Deus. Aleluia! Aleluia! Ele abre mão dos seus tesouros religiosos para se tomar posse da justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 9. Paulo diz: se ser achado nele, não temos justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus na fé. Na fé. Essa é a essência da salvação. Uma troca de algo sem valor por algo valioso. Para Paulo, o mais valioso era ganhar a Cristo e ser achado nele, e assim gozar a nova situação de um homem agora perdoado, livre de qualquer culpa, e agora estar na presença de Deus. Jesus é a pérola de grande valor. O que é mais valioso para você? Sua vida, seus bens, sua profissão? Nada mais valioso do que ganhar a Cristo. Nada mais valioso do que conhecer a Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 44. O evangelista Mateus narra que Jesus falou, ilustrando muito bem essa prova. Mateus 13, versículo 44. Veja aí como Jesus ilustra bem essa troca. Essa troca. Diz assim Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Aleluia. Louvado seja Deus. Nas duas parábolas, nós percebemos que os dois homens tiveram as mesmas atitudes. Encontraram algo de tão grande valor, que superava tudo que possuíam, e fizeram de tudo para tomar posse desse bem maior. Nada é mais valioso do que Jesus. Nada é mais valioso do que pertencer ao reino de Cristo. E aqueles que vêm a Ele precisam estar dispostos a pagar qualquer valor, o valor que seja, o valor que Cristo queira, que Cristo estipule, e esse valor não importa o preço. Aleluia. Aleluia. Não importa quão tão alto seja o preço. Vale a pena. Quando o pecador é confrontado com o seu pecado à luz da glória de Cristo, porque quando a luz de Cristo resplandece em nossas trevas, ele se arrepende e percebe que a partir daí, a partir do arrependimento, nada mais é precioso, nada mais vale a pena
passa a ser um tesouro, a pérola de grande valor. Foi a de Paulo, é a nossa também. E nós vamos perceber isso, irmãos, somente em determinado ponto de nossas vidas. Podemos perceber o quanto ele é mais precioso, o quanto ele é mais valioso do que qualquer outra coisa que temos ou venhamos a ter. Seja o que for nesta noite, bens, posses, fama, riqueza, tudo se torna sem valor comparado a Cristo. Assim, quando nos encontramos com Cristo, lançamos fora, lançamos tudo no lixo. O jovem rico foi ter com Jesus. Jesus disse, ele disse que cumpria a lei, era religioso, ia a palavra, mas Jesus só uma última coisa: vende tudo que tu tem, vende tudo que tu tem, depois deve ser. Senão a gente estiver dispostos a vender tudo que tem, a renunciar tudo que é mais importante para mim e para você, nós não poderemos viver a Cristo. Não poderemos. Paulo nos ensina a lançarmos no lixo tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E ao lançarmos tudo no lixo, nos voltemos para Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus precisa ser o supremo objeto de nossa atenção. O nosso novo desejo é o desejo de conhecê-lo, é o desejo de amá-lo, é o desejo de servi-lo, é o desejo de obedecê-lo, é o desejo de ser como Ele é. A minha pergunta para você é se isso ainda é verdade para você, ou há alguma coisa em sua vida que é mais valioso, que assim compete com Cristo. Se há algo em você que compete com Cristo, se há algo que para você nesse mundo prenda a sua lealdade, devoção e amor a Ele, que te impede de adorá-lo, te impede de viver com Ele, será, irmãos, que Jesus continua tendo o primeiro lugar na tua vida? Você ainda deseja conhecê-lo, amá-lo, com a mesma intensidade que um dia você o conheceu e entregou a sua vida nas mãos dele? Se não for assim, e diante dessas perguntas espalhar dúvida no seu coração, eu quero te dizer que você acabou de comprometer a sua relação com Cristo, e talvez esteja se deliciando com os prazeres e lixos que o mundo te oferece. Quando nós não nos cuidamos de preservar e proteger o nosso tesouro, que é o nosso relacionamento com Cristo, o nosso conhecimento dele, nos tornamos frios, vazios, seremos complacentes e indiferentes com relação ao pecado. Dessa forma, irmãos, nos afastaremos dessa comunhão com Ele. Nós não estaremos mais envolvidos e comprometidos com Ele. Mas, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, Deus nos tem dado, através da sua palavra escrita, todos os recursos necessários para combatermos nossa tendência de pecar e restaurar o nosso relacionamento com Cristo.
Paulo nos revela que como podemos fazer isso. Paulo nos auxilia, nos instrumentaliza a ver que já temos ganho. O texto que lemos, irmãos, Paulo nos faz enxergar que já temos ganho por considerar tudo como lixo. Aleluia, aleluia. Ganhamos os bens de uma nova vida em Cristo, de uma nova relação com Deus. Somente Jesus pode nos dar esses valiosos bens. A minha palavra nesta noite, irmãos, é que amemos, sirvamos, obedecemos. Ele, Jesus, escute, sempre será o nosso Pai também. Tudo que você for fazer na sua vida, coloque Jesus